Eu vou dar início a um estudo pequeno que a gente vai fazer aqui, mas lembrando que a gente está tocando dentro do mesmo contexto constantemente. É muito importante a gente compreender, nós estamos lidando com muitas pessoas, e pessoas que completamente crua em relação à Cabala e ao judaísmo. E a gente está tentando trabalhar de uma maneira assim, bem simples e bem batida. A gente dá a volta sempre, fala um texto, depois a gente tenta destroçar o estudo para que as pessoas fixem isso, porque é um pouco complicado para quem nunca estudou ou percebeu a questão da Cabala. Algumas pessoas até ficam com dúvidas a respeito do que é proativo, o que não é proativo. São coisas que precisam ser reforçadas a cada dia. Tá? Então, a gente está trabalhando dentro dessa questão do recipiente, dessa questão da luz, para nós compreendermos a luz de Deus, o recipiente e qual é a nossa função. Porque nós viemos aqui para um propósito. E, na verdade, esse propósito é um retorno ao Jardim do Éden. É o que se discute tanto. Ok? Então, eu vou tomar como base o texto de Bereshit 3,19, ou Gênesis, capítulo 3,19, para falar um pouco desse estudo de hoje. Nós vamos falar sobre retornar à luz, né? A importância de nós retornarmos ao Jardim do Éden, retornarmos ao propósito do eterno. Então, o texto diz assim: com o suor do teu rosto comerás o pão até voltares para a terra, pois dela foste tomado, pois tu és pó e ao pó hás de retornar. É um texto muito conhecido que nós temos e, na verdade, ele vai falar de uma essência, né? Nós vamos retornar a uma essência. A terra, ela tem uma representação, é uma essência de todas as coisas. E nós viemos de uma essência e voltaremos para essa essência. Ou seja, as coisas apontam para um retorno a um nível de consciência, né? Tudo indica que nós estamos caminhando para um retorno de um nível de consciência onde acontecia talvez no passado. No passado que nós não podemos descrever de uma maneira plena, mas onde existia apenas a luz e o recipiente. Então, todas as coisas caminham para esse propósito. Tá? Então, nós temos falado tudo que há no universo, tudo que existe no mundo, na verdade, são partes do recipiente. Na verdade, o mundo e todas as coisas que existem, ele é o recipiente em si. E talvez seja um pouco confuso em nossa mente imaginar tudo isso. É como se tudo que existisse na Terra fossem partes de algo muito maior, que por um momento no passado precisou ser repartido. Então, tudo que existe no mundo, seja árvores, seja animais, seja os seres humanos, as estrelas, o mar, tudo, na verdade, ele faz parte de um grande recipiente e em cada um deles, em cada uma dessas partes, existe algo divino. Então, isso é muito importante nós compreendermos. Existe uma essência
em todas as coisas. E essa essência é divina. E em tudo existe o primeiro ato da criação. E o primeiro ato da criação foi fazer o desejo. Ok? Então, em tudo no mundo há desejo. Em tudo que você encontra, seja em qualquer nível, vegetal, animal, né, humano, em qualquer nível da criação, existe essa partícula chamada desejo. E existe uma coisa chamada alma divina. Ok? Então, o que seria isso? Em tudo não só tem o desejo de receber, mas existe o desejo de doar. Essa semana, a gente estava conversando com o Rabino Ariel. Eu não sei se o Henrique estava no estudo, acho que estava, Henrique. E ele falou de algo que, assim, ele falou rápido, mas aquilo tocou profundamente. E que o propósito que ele tinha junto ao grupo não era algo de ensinamentos, vamos dizer assim, profundos religiosos, mas que o propósito dele era que nós devíamos encontrar o Aleph em nossas vidas. E que ele encontrou. E que nós precisamos encontrar isso. E eu captei aquilo ali, eu fiquei pensando sobre isso. E que há uma essência dentro de nós e que essa essência ela precisa ser encontrada. Essa essência é algo divino. É uma inclinação que nos conduz ao propósito a qual nós viemos aqui. E isso precisa ser encontrado. Por que encontrado? Porque, como diz os estudos da Cabala, essa alma divina ela está envolta de aquele pote, de cascas, que impedem de nós enxergarmos a essência de Deus que está em nós. Ou seja, há uma resposta clara dentro de nós para o propósito do eterno. E, na verdade, às vezes eu fico pensando, a gente inventa tanta coisa, a gente estuda tanta coisa, decora, vê coisas, traduções no hebraico, coisas que a gente olha tão profundas, mas eu vejo que a vida mesmo, ela é simples. As coisas são simples. As coisas do eterno, elas não são complicadas. Nós que colocamos um monte de obstáculos e acabamos nos perdendo no propósito do eterno. Existe uma essência dentro de nós de bondade, de grandeza, que nos faz cumprir o propósito de forma plena. Só que muitas vezes nós deixamos de ouvir e passamos a ouvir uma voz muito maior, que é a voz do nosso ego, dos nossos desejos pessoais, dos nossos propósitos. Então, quando eu vi o Ariel falar sobre isso me chamou muita atenção. Ele falou, eu encontrei o Aleph. Ou seja, às vezes a gente fica procurando muita coisa e nunca está satisfeito. A gente nunca está satisfeito. Eu achei uma coisa, não estou satisfeito. Achei outra coisa, achei um estudo maravilhoso, mas não estou satisfeito.
E, na verdade, as coisas estão muito mais próximas do que a gente imagina. É algo que precisa ser colocado para fora, ser praticado e ser alimentado diariamente. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de cumprir isso. Diariamente nós temos a oportunidade de colocar esse algo divino que está ligado à doação, porque a luz do eterno, ela é doadora. Por isso que a gente tem batido nessa tecla. Dentro de nós existe a doação e existe a recepção. Nós precisamos identificar essas duas luzes que estão dentro de nós e não permitir que essa da recepção, que é o nosso desejo de satisfazer os nossos prazeres, seja maior daquela que é uma luz divina que venha produzir a grandeza de Deus para o mundo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quando o Rabino Ariel falou para você que tinha encontrado esse Aleph, o que você entendeu disso aí? Você acha que ele quer dizer que entendeu que existe uma busca mais simples, não toda essa complicação de que a religião nos impõe, mas de que a busca é muito mais simples para se poder conectar ao Eterno? Você acha que ele quis dizer mais ou menos isso? Eu acredito muito, Ulisses, que dentro de nós, como te explicar isso? Dentro de nós há uma inclinação extremamente bondosa. Essa inclinação, ela é muito sutil, porque ela é abafada constantemente por projetos e por desejos pessoais. Ou até mesmo pelo dia a dia e o mundo que nos oferece muitas coisas. E nós buscamos nos satisfazer atrás de muitas coisas. E deixamos de ouvir essa voz simples. É muito simples essa voz. E é essa voz, quando ela é alimentada e desenvolvida, hoje eu entendo que o que ele está falando seria esse Aleph, é que vai trazer a plenitude da luz na sua vida, ou na minha vida, na vida de qualquer um, e trazer uma alegria e um contentamento. Por que a gente nunca está satisfeito com aquilo que está fazendo? Porque nós estamos deixando de ouvir a voz simples para poder se amontoar em meio a um monte de coisas que não são, na verdade, necessárias. Nós deixamos de fazer a pequena coisa trivial para fazer um monte de coisa, gastamos nosso esforço, nosso tempo em prol de algo que não vai surtir efeito. Então eu entendo que quando ele fala, Rabino fala, eu não estou aqui para te dar grandes estudos, eu quero te dar apenas, sabe o quê? O meu amor. Aquilo que eu tenho de dom aqui dentro, aquilo que eu tenho de força aqui dentro, eu quero doar. Então nós temos algo dentro de nós que é a nossa força divina, e essa força precisa ser descoberta. E é isso que vai nos conduzir ao propósito do Eterno. Eu estou estudando com o Binei Baru também, num grupo, e me chamou a atenção que na segunda turma lá, eles falaram quase 1 hora do amor ao próximo, incentivando as pessoas a olhar no outro as coisas boas e produzir isso dentro de um relacionamento, descobrindo coisas boas. Então, a impressão que me dá é que as coisas são mais simples
do que a gente imagina. Mas nós estamos sempre buscando coisas muito complicadas. Deu para responder? É quando o recipiente ele foi criado, ele estava muito próximo da luz. E ele percebeu que o que trazia mesmo plenitude de alegria era o ato de doação. O ato de doação é o grande ato que vai fazer a alegria plena de nossa vida. Porque o ato de doação é um ato de equivalência com Deus. A luz é apenas doação, né? Então, diz a Cabala que o recipiente, quando identificou esse ato, né, que ele estava recebendo, mas ele não queria mais só receber, ele queria fazer algo que era muito mais grandioso do que apenas receber. Ele queria doar também. E por um ato dele, de definição, de decisão dele, ele para de... não quer receber daquela maneira e ele decide fazer um novo caminho de maneira que ele pudesse alcançar essa doação. Então, isso trouxe a origem de todas as coisas, do mundo. Quando a ciência fala sobre o Big Bang, quando a Cabala fala sobre a quebra dos vasos, então isso está diretamente ligado a esse ato que aconteceu. O mundo, ele foi criado e todos os mundos foram criados com o único propósito de nos afastarmos da luz, mas para fazer um retorno. Um retorno de uma maneira que possamos, com mérito, receber a luz do Eterno. É difícil de explicar. Não sei se está dando para compreender. Alguém entendeu alguma coisa ou não entendeu nada? Os mundos, eles são cortinas. São várias cortinas. Na verdade, os mundos, eles quebram, diminuem a luz do Eterno. Porque a luz do Eterno, quando ela está próxima de nós, a natureza nossa é querer ser igual ao Eterno. Um fato que a gente percebe que a gente está se distanciando do Eterno é quando nós estamos buscando os nossos prazeres, os nossos projetos, nossos objetivos, diminuindo o nosso ato de doação, de entrega. Então, o caminho que nós temos que fazer agora é um caminho de retorno. É como uma lanterna. Imagine uma lanterna que você coloque vários panos. A luz ela vai diminuindo com o único propósito de nos dar a opção de escolha. É o chamado livre-arbítrio, né? Então, por que nós temos livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio porque nós estamos distantes da luz. Porque se nós estivermos muito próximos da luz, do Eterno,
a natureza e a essência da luz nos persuade a fazer a própria vontade dele. Então nós temos que fazer o caminho inverso. É o que acontece com os anjos, né, Jairo? Sim. Exatamente. Os anjos, por eles estarem muito mais próximos da luz, eles simplesmente cumprem o propósito da luz. Então nós vamos ter que fazer o caminho de retorno. Então, retornar à luz. E quando a gente fala de techuvá, olha, sinceramente, quando a pessoa fala techuvá é voltar para a religião, é voltar a cumprir os preceitos, é cumprir o Shabat, cumprir as festas, cumprir todos os mandamentos. Quando eu ouço falar isso, eu vejo quão pequeno e quão estreita ainda estão os nossos entendimentos. Porque o caminho da techuvá, ela envolve todo um ato de doação e retorno e anulação das nossas vontades em prol de uma vontade divina que nós vamos alcançar lá na frente. Então é algo muito mais profundo do que a religião põe. A religião, ela põe um caminho. É um caminho. Claro, é um caminho, é um processo que vai ser iniciado, mas é algo muito mais profundo. Nós precisamos voltar à plena luz. E isso está muito ligado ao ato de doação. Ok? Quem conhece a árvore da vida, a árvore da vida, na verdade, ela espelha as cortinas. É o caminho que precisamos passar para chegar ao propósito do eterno. Então, nós estamos lá embaixo. Nós estamos no mundo inferior. E a cada dia nós precisamos dar passo em direção a essa luz, a essa essência. Por isso que nós precisamos descobrir dentro de nós essa pequena luz, que é essa pequena luz que vai nos conduzir a cada dia à verdadeira techuvá, melhor assim dizendo. Ok? Vamos lá. É nesse contexto aí que a gente leu aquele texto da Bíblia. Do suor do seu rosto comerás o pão. Ou seja, o caminho de retorno, gente, ele é um caminho de ir na contramão quanto à nossa natureza. Compartilhar não é pegar algo e doar. Muitas pessoas têm falado muito de compartilhar. O que é compartilhar? Então, quer dizer que se eu pegar e começar a dar as coisas para a pessoa, eu estou compartilhando. Não, compartilhar é ir contra a tua própria natureza. A natureza nossa qual é? Receptora. Queremos o tempo todo coisas para nós. Por que uma pessoa entra em depressão? Porque a pessoa está buscando satisfazer os seus desejos. Por que uma pessoa ela vive irritada com a outra pessoa? Porque ela está procurando satisfazer os seus próprios desejos. Então, a natureza nossa é uma natureza de recepção. E compartilhar, se aproximar da luz, é ir contra essa natureza. Não significa que a gente não vai receber mais nada. A gente vai receber as coisas. Mas a maneira que a gente vai receber é uma maneira diferente. É uma maneira que tem um propósito de conexão e doação. Ok? Então, por isso que o texto bíblico fala
que o caminho de retorno é por esforço. O caminho de retorno não é jejuando 40 dias, não é, como outras religiões, pagando promessas. O caminho do retorno não é pagando preços altíssimos, tendo que fazer horas e mais horas de orações. O caminho de retorno, sim, é por esforço, mas porque o esforço é ir contra a nossa natureza. E a nossa natureza é de querer receber o tempo todo. Desde o amanhecer, quando a gente acorda, a gente já está querendo receber, e aí é o dia todo querendo receber. Quando a gente começa a perceber a nossa natureza e começa a descobrir essa alma divina que está dentro de nós, que é um ato de doação, que é algo do eterno, a gente entra na simplicidade que eu acredito ser o Aleph da vida. Ok? Então, gente, toda a criação, na verdade, foi uma oportunidade que a luz deu para o recipiente para encontrar essa plenitude. Quem é o recipiente? Somos nós. Nós somos o recipiente. Eu sou o recipiente, o Ulisses é o recipiente, o Henrique, a Mary, José Ribeiro, porque nós somos partes dessa grande alma. Né? Então, quando o mundo e todas as coisas foram criadas, elas estão repartidas com o propósito de se unir novamente. É por isso que o grande mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Que você vai voltar à essência das coisas. Você vai se unir da onde você veio. Isso é o jardim do Éden. Isso é a essência de todas as coisas. Ok? Quando a gente toma essa meta em nossas vidas, nós passamos a agir como a luz age. Nós passamos a ser causa pela causa. Nós somos causa de todas as coisas. Isso se chama proatividade. Nós passamos a tomar rédea da nossa vida. Nós começamos a dominar a nossa vida. E tomar a nossa vida e não ser guiado mais por sentimentos, emoções e reações que simplesmente servem para massagear o nosso ego. Nós começamos a tomar a nossa vida em nossas mãos, isso se chama proatividade, e começamos a ser a causa das coisas. Começamos a ser como a luz é. A luz não tem necessidade de nós, nada. A luz ela é apenas doadora. Não que nós vamos ser igual à luz, só doador. Nós vamos receber, mas nós vamos ter força muito maior para fazer as nossas doações e não querer só a nossa recepção. Perguntas? Jairo, Diga. olha só. Então quer dizer que você falou que a gente tem que ir contra a nossa natureza, correto? Certo. Então, aí você falou que então isso é muito mais difícil do que você fazer uma penitência ou então cumprir um voto, fazer alguma coisa, porque ir contra a nossa natureza é uma coisa bem difícil, não é verdade? É verdade. Aí tudo bem,
eu sou conhecedora de tudo, né? Por exemplo, né? Tudo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Aquela coisa que aconteceu com Eva e tudo, né? Porque a minha pergunta já perdeu até o sentido, né? Porque eu sei a resposta, mas eu gostaria de que você falasse bem simples, né? O porquê que nós temos, né, que ir contra a nossa natureza. Se nós temos essa natureza, perfeito, eu entendi que a gente tem que ter uma maneira correta, né, de doar, de compartilhar, né? Eu entendi isso, mas você entendeu o que eu estou querendo te perguntar? Entendi. Entendi. Por que a gente tem que ir contra a nossa natureza se nós fomos criados dessa forma? Nós fomos criados desejo. E a nossa natureza é receber. Deus nos criou assim. E é da vontade de Deus e que nós continuemos recebendo. Só que a plena alegria e a plena felicidade não é só receber. A plena alegria é ser como Deus. É doar. Mas o que acontece? No mundo físico, você pode aproximar duas pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, elas podem ficar próximas uma das outras até se relacionar. Mas no mundo espiritual, doação e recepção estão em polos opostos. Então, se você decide ter uma vida completamente de doação, de recepção, perdão, melhor dizendo, você está em polo oposto àquilo do que a luz é. A luz é doação. O próprio Eterno dá a oportunidade do recipiente de retornar ao seu local de origem através de um trabalho de esforço de negar um pouco da sua natureza. Não sei se a melhor palavra seria negar, mas receber com o propósito de dividir. Melhor seria dizendo. E quando você recebe as coisas com o propósito de partilhar, o que você está acontecendo? Está acontecendo contigo. Você não está só cumprindo o propósito da luz que te criou como recepção, mas você está criando também um novo recipiente dentro de você, que é um recipiente de doação. Quando se cria esse recipiente de doação, você se aproxima da luz do Eterno e, em consequência disso, você recebe a felicidade plena. Então, é por isso que nós temos que ir contra a nossa natureza. Não no sentido de anulação. Por exemplo, se você, na verdade, o que a luz quer, se você vai receber uma maçã, e que a metade você coma, mas a outra metade você doe. Então, se você está recebendo uma bênção do Eterno, por isso que muitas pessoas falam assim, se você está recebendo uma bênção que é a bênção do teu aniversário, uma comemoração do teu aniversário, você está feliz, você está recebendo algo, partilhe com outras pessoas. Isso não é só no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Se você receber uma promoção, algo que está te trazendo alegria, compartilhe com outras pessoas, chame as pessoas para poder comemorar junto contigo. Se você receber um bom dinheiro, compartilhe com outras pessoas, chame alguém para estar com você e esteja fazendo algo que vai dividir. Então, a nossa natureza é só receber. A nossa natureza
é que as pessoas amassageiem nosso ego e fiquem nos bajulando, e essa é a natureza que se afasta da luz de Hashem. Mas quando nós começamos a criar uma consciência que tem algo divino dentro de nós, e esse Aleph, que eu acredito que o Rabino encontrou e falou para nós, que é o Aleph de doação, que já está dentro de nós, que nós precisamos desenvolvê-lo. Não deixar ele abafado pelo aquele pote, que é o ego. E aí começar a compartilhar, nós vamos encontrar a maior luz. E aí nós estamos retornando para o Éden, nós estamos fazendo o caminho da Techuvá. Essa é a Techuvá. Essa é a Techuvá que eu acredito. Deu para entender, Mary? Mary, tá ouvindo? Deu para entender? Deu sim, Jairo. Perfeito. Deu para entender, sim. É por isso que é um caminho... É mais difícil que o caminho religioso. A Cabala não é um caminho mais fácil, não. Muitas pessoas rotulam a Cabala falando assim, a Cabala não precisa fazer nada. Engana-se. Porque o que mais a Cabala precisa que a gente faça é ir contra a nossa natureza. O que nós queremos, na verdade? Uma boa aposentadoria, ficar em casa tranquilo, sem problemas, né? Gastando dinheiro a hora que der vontade, der na telha, ou uma casa de praia. Todo mundo sonha com isso, né? Mas não é isso que o Eterno proporciona para a gente. Ele proporciona maneiras de você compartilhar. Ele proporciona um problema. Né? Você tem aquela casa, vai ter que compartilhar. Vai ter que compartilhar, você vai ter problemas para você ajudar os outros. Então, aí o que acontece? Se você foca, não, vou ficar orando, você não está fazendo nada. Não está acontecendo nada. Quer falar, Rando? Tá sem microfone. Fala aí. Eu levantei a mão só para dizer que essas coisas que eu quero mesmo. Sim. Mas na verdade eu pensei assim, eu tive algumas experiências de querer fazer uma coisa e acabar... tem aquela festa lá, um exemplo, né? Festa lá na casa da cunhada, sabe? Que você não tem a menor vontade de ir. E aí você, meu Deus, eu não gostaria de ir, não quero ir, quero ficar aqui no meu cantinho, assim, na boa. E aí quando você, não, eu não vou pensar só em mim, minha cunhada é uma pessoa boa, uma pessoa que me ajuda, sempre me ajuda quando eu preciso, também está sempre aqui em casa, quando tem as minhas festas eu vou lá. E aí você, quando você vai de encontro a esse sentimento primário que você tem, acaba que no final aquilo é uma coisa de grande alegria. Tinha uma grande alegria guardada para você quando você vai, sabe? Ou no dia seguinte você tem um sentimento de paz muito grande porque você entendeu que você fez a coisa certa. Então, quando eu tive essa oportunidade e tomei a decisão certa, o que aconteceu comigo foi assim, momentos de grande alegria, sabe? E de grande paz. Entendeu? E quando nós somos humanos, vi que tomei as decisões erradas, eu não encontrei essa alegria e essa paz. Uhum. Então, eu acho que é um pouco disso aí que você está falando. É bem os nossos planos são bem assim. Nós nos escondemos. Me veio à mente aqui uma palavra, né, que, se eu não me engano, está no Novo Testamento, que quando há amor, não há lei. Porque nós nos escondemos, às vezes, através das leis, para agradar o nosso ego e não fazer o que deve ser feito. Aí eu vou ter que tocar no Yeshu,
né? Segundo Yaralon, o nome não é Yeshua, é Yeshu, que ele queria curar a pessoa no sábado e um grupo de fariseus falava, não, a lei diz que não deve curar. Ou seja, se esconde atrás da lei para não fazer o que deve fazer. Então, muitas vezes, a gente se esconde através do nosso conforto, do nosso ego, até através da religião, para não fazer o que deve fazer. E quando a gente faz, a gente encontra a luz. É verdade a experiência do Henrique. A gente só vai encontrar a luz quando a gente resistir àquilo que na verdade, é desejo nosso, não o desejo da luz do Eterno. Então, realmente, nesse caso, quando se há amor, não há lei. Tudo é derrubado. Então, eu acredito muito nisso e eu acho que esse que é o brotar da alma divina. É isso que a gente precisa descobrir, gente. É isso que eu estou procurando. É cada dia descobrir dentro de mim onde é o meu ego e onde está a minha alma divina. Onde é aquilo que a luz quer que eu faça. Independente de mentalidades ao redor do que pensam. Ou até mesmo da religião. Se condena ou não condena. O mais importante é você descobrir isso dentro de você. Eu não vou na festa tal, porque lá vai ter tal pessoa, né? Como o Henrique está falando lá. Isso são todas maneiras que nós nos escondemos. Na verdade, a gente quer o conforto, a gente quer a paz, quer a tranquilidade. E interessante que a luz vai sempre colocar diante de nós os obstáculos. Os obstáculos são sinais para nós observarmos que é algo muito maior que a luz quer fazer. Ok, gente? Bom, por mim, eu tenho mais teoria aqui. Por mim, tá bom. É o que eu queria transmitir mais. Jairo, tá me escutando? Pode falar. Olha só quero acrescentar, não sei se foi o Henrique que falou ainda há pouco, né? Acho que foi o Henrique, né? Que falou em relação à festa, né? É engraçado que eu tive uma experiência também ainda há pouco, que algumas festas que eu tinha que ir de família me irritava bastante. Falar do sentimento de irritação. E isso, alguma coisa me irritava, né? E essas coisas vêm se repetindo muito, né? Na minha vida. E, inclusive, em relação à irritação, outra coisa, tá? Eu tenho muitas irritações. E aconteceu outros fatos que me irritavam bastante. E essas coisas vieram se repetindo. E eu comecei a fazer a meditação, né, do Ana Berroa, e eu comecei a buscar o porquê, né, da repetição dessas coisas na minha vida. E tem agora uns 6 dias atrás, uma coisa se repetiu e eu agi de uma forma que eu acredito ter sido orientada pela luz, né? E eu recebi uma vitória, né? A vitória foi que eu não fiquei irritada. E era até um relacionamento familiar, né? E o mais interessante é que através desse equilíbrio, né? Que acredito que não partiu de mim, porque eu sou meio desequilibrada, mas eu pedi, né? Eu fiz a meditação e eu adquiri, né? Essa bênção, essa vitória, né? E assim também está sendo com as festas também, tá? E com outra coisa que me irritava bastante,
e que vem se repetindo, e agora eu vi que eu tenho que agir de uma outra maneira, de uma outra forma, para que isso venha mudar. É isso, só que eu achei interessante o que ele falou e eu só acrescentei. Só isso, Jairo. Obrigada. Legal. Olha, outra coisa, gente, que eu queria falar com vocês, é que precisava estar todo mundo, mas o Rabino Ariel, ele quer estar conosco após as aulas, os estudos de sábado, que a gente está fazendo, né? Então, bem provável, não sei semana que vem, que após o estudo, 16 horas, o Rabino Ariel entre para poder conversar um pouquinho com o grupo. Ele quer se aproximar mais do grupo. E tudo pode acontecer, né? Desde aquele que quer fazer uma conversão, ou aquele que não quer fazer uma conversão, mas quer se aproximar. Então, o Rabino Ariel, ele sentiu esse desejo, falou comigo, e eu falei, olha, não tem problema nenhum, e provavelmente ele vai estar conosco aí nos próximos estudos. Eu vou dar o estudo até um certo horário, eu vou diminuir um pouquinho, vou encurtar um pouquinho o meu tempo também. E aí depois ele vai entrar, vai trazer uma meditação, uma palavra, e vai estar com o grupo. Ok? É uma forma de a gente estar com ele também. Beleza, gente? Deixa eu ver que eu queria falar mais alguma coisa. Jairo, o Rabino falou também de estar conosco pessoalmente, né? Ele citou aí essa questão também do Brasil, hein? Ele falou de estar pessoalmente, eu acho tão difícil, Henrique, isso. Pois é, né? Mas eu acho difícil, porque o Brasil, se todo mundo fosse de um estado só, eu até entenderia. Mas, poxa, cada um de um lugar, né? Cada um de um lugar e distante, eu acho difícil o Rabino vai estar com a gente. Eu não sei como, porque ele vai vir. Aí ele vem para onde? Vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para o Maranhão? Olha lá, Maranhão para cá. Quantas pessoas são? Um monte. Então, eu não sei, eu não estou fazendo fé nisso, não. Faço mais fé da gente se fazer um esforço e ir lá em Israel, hein? Já estão me dando uns caminhos muito bons aí. Ó, passagem barata, estadia quase gratuita. Tem casa para alugar. Olha, gente, tem um caminho bom aí com o Rabino Ariel. Aí, com o tempo aí, a gente vai ajustando. Tá, outra coisa que eu queria falar com vocês, esse mês todo mundo, a gente vai ofertar R$15 só. Então, aquele grupo que ofertava 30, não precisa mais ofertar 30. Nós estamos só no Zoom agora, o restante vai tudo para o Rabino Ariel. Então, a gente está recolhendo o valor e o restante paga o Zoom, que a gente paga, e o restante vai tudo para o Rabino Ariel. Então, eu já enviei alguma coisa mês passado para ele, né, mas não foi muita coisa, e também já falei para ele que a gente vai enviar. Então, peço para todos aí, vocês depositarem até o dia 5, né, para a gente poder pagar lá o Zoom de uma maneira correta. E o restante a gente vai enviando, eu vou mostrando a planilha, todo mês eu estou enviando a planilha para vocês todos. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida ficou? Eu só queria fazer um comentário. Quando a gente começou, a gente estava falando um pouco de alguns livros, né? E eu esqueci de fazer um comentário aqui a respeito desse livro que eu mostrei do David Flusser. É que o que ele menciona a respeito de Yeshua ou mesmo Jesus, é que o que ele tinha de diferente não era a pregação apocalíptica, né, que a gente achava, né, que os cristãos achavam, mas o que ele tinha realmente de diferente
da tradição judaica é que a mensagem dele era focada no interior das pessoas. Ele fazia uma mensagem, as metáforas, buscando atingir o interior das pessoas e que as pessoas começassem a olhar para dentro de si e se transformassem. Aí você lembra, né, de várias, você lembrou de uma, ainda há pouco tem aquela que é falada que se você encontrar o reino dos céus, né, que agora a gente está ouvindo como Aleph, né, se você encontrar o Aleph, fluirão de dentro de ti rios de água viva, né? Uhum. E, então, era isso que o David Flusser fala que era o foco da mensagem dele. Hoje eu compreendo muito bem. Nós recebemos uma visão muito errada a respeito de até mesmo do cristianismo. A gente não defende religião nenhuma porque a gente está fora de todos os lados. Mas o que o Eterno quer nos mostrar, né, é que o grande erro do cristianismo é a questão de colocar Jesus como Deus. Esse é o grande erro. Aquela questão da Trindade é o grande erro do cristianismo. Isso aí tem que ser abolido. A unidade do Eterno é inigualável, é ela mesmo. O Eterno é um, e ponto final. A Torá, ela não foi abolida, isso é claro, isso são os erros do cristianismo. Agora, as mensagens cabalísticas que estão e são profundas, são muitos para o nosso dia. Muita mensagem cabalística. A gente está estudando com cabalista e muito claro que o grupo que descreveu o Novo Testamento eram cabalistas. Eram pessoas cabalistas. E que houve um desvio de visão. Mas que a gente não pode pegar e apontar o dedo e falar isso tudo está errado. Não está errado. Porque a gente está vendo na prática mensagens muito profundas do interior. Como disse o Henrique, o ensinamento é mudança de dentro para fora. De dentro para fora. E isso não anula nada, não anula a Torá, não anula nada. Eu acho que traz um enriquecimento da nossa vida espiritual. E a gente descobrir a verdadeira vida divina dentro de nós, que flui em rios de água viva, que vão contra, vão passar por cima até mesmo de leis humanas, que na verdade quer se esconder atrás para não fazer algo para o próximo. Então, nós vamos encontrar tudo isso e isso a gente vai ver que traz vida. Tá? Então, nós não vamos defender bandeira de religião, em hipótese alguma. Nós queremos andar próximo ao judaísmo, porque é onde está a verdade, porque dali flui toda a verdade, mas não queremos desprezar pessoas, nem nenhum outro tipo de religião, porque sabemos que o Eterno está agindo. E viemos de lá. Ok, gente? Eu penso assim, esse é o meu propósito. Eu acho que a gente vai viver uma vida bem melhor assim. Né? Sem machucar as pessoas, sem fazer o que, infelizmente, alguns líderes fizeram, de falar que não prestava Roma, que não prestava isso, não prestava aquilo. Não é bem assim. Houve desvios. Como existe desvios em qualquer religião? Tá? Ninguém é perfeito. Mas essa semana o Yair Alon falou dos 32 caminhos da sabedoria que existem. Então, existem muitos caminhos que a luz designa para a gente. E não é só o nosso caminho, não. Tá bom, gente? Então, fechamos aí. Tá? Um abraço a todos aí. Um final de Shabbat maravilhoso para todos. E vamos incentivar os outros para estar conosco. Não sei o que houve. Primeiro sábado, ninguém. Pouca gente. Tá bom?
Um abraço aí, Ulisses. Um abraço, José Ribeiro, Henrique, Mary, Maurinei e Gisele no cantinho, escondidinho, como sempre. Mas estão aí. Estão escondidos aí. Não tem... Shabbat Shalom. Tá vendo? Shabbat Shalom. E tá ele lá. Um abraço aí, gente. Um abraço a todos. Valeu. Boa semana a todos. Boa semana.